Vamos lá, eu deixei aqui esse vídeo, uma simulação aqui ao vivo do sorteio. Não tá valendo esse sorteio, é só para fazer uma simulação, para eu poder te explicar com muita clareza como é que funciona. Simplesmente esse sorteio acontece ao vivo, como vocês estão vendo. Cada dígito desse e cada dígito do bilhete, ele é feito aqui a seleção ao vivo, randomicamente ele vai caçando dentro do banco de dados e ele vai ao vivo selecionando dígito por dígito para poder nomear o campeão ou a campeã. Nesse exemplo dessa simulação, foi o Andrei Prado que foi o campeão. Por que foi o Andrei Prado que foi o campeão? Todo mundo que se torna um associado do clube tem direito de cortesia a alguns tokens de acesso, que é o que nós chamamos de bilhete digital. Um exemplo que eu vou dar aqui agora. Vamos supor que o Andrei assinou o clube com apenas R$25. Ele tem direito a 20 acesso token de bilhete. O que o Andrei pode fazer? Ele pode vender para alguém esses bilhetes, a cada um a R$5, esses bilhetes digitais. Ele pode simplesmente doar para um amigo para poder participar junto com ele. Ele pode passar para a família também, pode. Mas ele pode simplesmente deixar assim, vazio em branco, aonde ele ganha, certo? O que acontece? Nesse exemplo, o Andrei não vendeu para ninguém. Ele vendeu para ele mesmo, para ele ter mais chance de ganhar. Então, um desses bilhetes, desse token, que é esses 8 dígitos que vocês estão vendo aqui embaixo, foi selecionado. O que vale não é os que estão em cima. Esses 4 dígitos que vocês estão enxergando aqui em cima é apenas para dizer quem é o associado do clube, tá? Então, não é esses 4 códigos que é sorteado, é apenas o de baixo. O de cima é só para mostrar quem é o dono desse código, ou seja, quem que conseguiu esse código, o associado. Você só consegue ter um código se você for um associado, né? Então, nesse caso aqui, o André ele não fez uma doação para ninguém, ele não passou para nenhum familiar, para algum amigo, também não vendeu, é dele. Nesse caso, ele foi o campeão. Mas, novamente, vai ter um outro sorteio. O Andrei tem 12 bilhetes, né? Então, o Andrei pode justamente ter pegado esse código e ter vendido para a família dele ou para algum amigo, mas ele não quis colocar aqui, ó, o nome. Ele pode ter simplesmente pegado os códigos dele, num papel, anotou e deu para familiares dele, para amigos. Não tem como a gente saber se de fato ele vendeu, se ele doou, se ele não fez nada, se é dele, não tem como a gente saber. Por não ter como saber, é por isso que a gente não pode proibir do próprio Andrei tenha outro bilhete desse validado. Exemplo que eu vou dar melhor agora. Vai ter um outro sorteio e simplesmente um outro bilhete, que são esses códigos, tá? Um outro bilhete foi sorteado e também é do Andrei. Então, nesse caso, de novo, um outro cliente do Andrei ou um outro bilhete do Andrei foi o campeão. Não, algumas pessoas queriam que fosse assim. Se o Andrei já ganhou, os outros bilhetes dele não deveriam mais valer. Mas se nós fizermos isso, a gente vai prejudicar alguns de vocês que vendem o bilhete. Tem gente que faz uma renda extra com o bilhete vendendo. Imagina só você ter 20 bilhetes e aí você vende os 20. Só porque um cliente seu ganhou, os 19 são prejudicados. Você acha justo isso? Os 20 não pagaram para você? Então, na hora que um ganha, os 19 seriam anulados? Não, gente. Todos os 20 bilhetes têm que concorrer. Então, esse vídeo é para te ensinar que quem concorre ao sorteio não é os 4 códigos de cima, e sim os bilhetes de baixo. É esse token de acesso aqui, que é o que nós chamamos de bilhete digital, é ele que é sorteado. Então, se você tiver mais de um token e acontecer de um ser sorteado e num outro momento outro ser sorteado, o Andrei é encarregado de passar o prêmio para o dono desse token. E não temos como saber, volto a repetir, não temos como saber se o Andrei vendeu o bilhete, se ele simplesmente doou para algum amigo, se ele ficou com os próprios bilhetes, não temos como saber, porque ele pode fazer múltiplas coisas com esse mesmo token. O que vale é, se saiu o código do bilhete, tem que repassar o prêmio para ele e ele vai levar o prêmio para quem de fato ganhou, certo? Então, o que não pode? Dar 2 vezes o mesmo código. Então, nesse exemplo aqui é o KDEOA5FP. Esse código não pode ganhar 2 vezes. Isso não pode, é reprovado. Mas se der outro código... Ah, mas esse código também é do Andrei.
Não importa. O que vale no sorteio não é o Andrei, mas e sim o código. Volto a repetir. Ele pode ter vendido para alguém, pode ter doado para algum amigo. E aí não tem como a gente saber e proibir de outra pessoa ganhar. Só porque esse outro tá ligado ao Andrei. Não pode. O mesmo serve para vocês. Quando vocês se tornam associados do clube, vocês começam com um pacote de R$25, que vem alguns benefícios do clube e vem de cortesia 20 bilhetes para participar do sorteio. Imagina você, ativou os 20 bilhetes, deu um para cada familiar seu, e aí um ganhou e de repente sai outro também da sua família. Mas esse outro não pode ganhar simplesmente porque um já ganhou. Seria justo isso? Acredito que não, né? Então, nossos sorteios aí funcionam assim. Acontece ao vivo. É por isso que ele acontece nesse momento aqui desse vídeo. Desse mês, está acontecendo no sábado, às 17 horas. Cada mês tem uma dinâmica diferente. Cada mês é um horário diferente. Então, você tem que consultar o horário, o prêmio atual. No momento desse vídeo, está sendo todos os sábados, às 17 horas, tá bom? Então, agora com esse vídeo, você pode duplicar, você pode treinar, para você entender como é que funciona o sorteio. O sorteio ele é ao vivo, para não ter nenhum tipo de manipulação. Então, cada algoritmo desse é sorteado em tempo real, ao vivo no YouTube, no Zoom, para que vocês possam acompanhar a integridade de todo o sorteio. Tá bom? Então, duplica aí com o time de vocês. Obrigado.